E aí galera, beleza? Aqui é o Ivan Guilherme e eu quero conversar um pouco com você sobre a história dos ônibus articulados. Por que eu preferi falar dos articulados primeiro e não dos rodoviários ou dos urbanos? Até porque os articulados veio bem depois de todos eles, né? Então, eu quis falar dos articulados porque ele é o ônibus que muita gente não conhece e que muita gente só vê de fotos na internet. Porque o ônibus articulado nada mais é do que um ônibus que puxa um outro ônibus. A ideia seria deixar o ônibus de um tamanho maior e ele pudesse trafegar nas ruas, já que a articulação conseguiria fazer o veículo ter melhor ângulo de giro. Certo? Tendo isso em vista, os ônibus antigamente eles tinham essa preocupação de poder levar mais passageiros com o mesmo trem de força, porque assim gastaria menos combustível. Porém, esse veículo tem que ter potência e torque necessários para carregar essas pessoas. E isso foi muito estudado antigamente. Os primeiros modelos que consistiam em usar duas carrocerias eram os separados Romeu e Julieta. O Romeu e Julieta era o seguinte: o primeiro ônibus, que estava com o motor na frente, ele era a tração, ele tinha uma coisa aqui, ele tinha a tração aqui, e atrás tinha um engate, tipo uma carreta, um puxando o motor do outro, certo? Não era bem considerado um ônibus articulado, mas a ideia era essa, de conseguir usar dois veículos para percorrer como se fosse um. Logo, o Romeo e Julieta ele veio perdendo espaço, porque ele consumia muito do pouco motor que ela tinha. Normalmente eram os modelos 1113, tinha até o 1113 turbinado, que tinham pessoas que turbinavam o 1113 para ficar que nem o 1316, né? Mas era o Mercedes-Benz 1113 que estava ali. E aquele Mercedes-Benz não tem força para carregar dois ônibus. Então, a partir desse momento, a necessidade de ter um ônibus com essa configuração veio se aumentando porque aumentou cada vez mais a população das cidades. E para não ficar carregando e andando super lotado, ele particularmente adotou-se como uma outra medida. Em 1978, a Scania do Brasil lançou o primeiro ônibus articulado, o verdadeiro mesmo, com a sanfona e ele com o espaço totalmente habitável, que é o B111 articulado. O B111 articulado ele foi completamente produzido para essa categoria, com a parte da frente e a parte atrás, o motorzão na frente e o trem de força atrás. Só que há um diferencial. O ônibus da Scania ele tem um motorzão de 11 litros na frente com 303 CV. 300 cavalos é 2,5 vezes a mais de potência que o 1113, que só tinha 130. Quer dizer, 300 cavalos dava e sobrava potência para carregar um ônibus articulado, certo? Com isso, nós entendemos que os articulados já tinham um grande futuro em países como o Brasil, que andavam com ônibus superlotados e andavam poucas distâncias com ônibus superlotados, certo? Logo, em 1982 veio a concorrente,
A Volvo com o seu B58. O B58 de 1982, ele teve modelos urbanos, rodoviários e articulados. O B58 ele é um chassi único, completamente exclusivo da Volvo, que deita o motor para o sentido horário. E esse motor deitado fica no entre-eixos. Do veículo. E esse motor ele vai pro trem e faz o trem de força na frente. Tipo, enquanto você na Scania tem um motorzão na frente, a Volvo ela colocou o motor no meio como se tivesse o conforto de um motor na traseira. Não precisando colocar o motor na traseira e aproveitando todo o layout do veículo para poder habitá-lo. Ele é um veículo 100% habitável. É tipo assim, você sobe na escadaria do ônibus e você tem um assoalho, o chão, né, dele, o piso. E esse piso ele é regular do início ao fim. Ele não tem nivelamento ou desnivelamento como tem no motor atrás, ou ele não tem o capozão aqui na frente. E isso foi muito importante para a melhora do transporte articulado no Brasil. Desculpa. Então, com isso, e como ela é exclusiva, como a Volvo é exclusiva, até hoje ela domina o mercado dos articulados e BRTs, por ela ter essa configuração. Certo? O B58 veio com 275 CV, motor de 10 litros turbo alimentado. Tinha 28 cavalos a menos do que o Scania, né? Que o B111 e o S112 também. O S112 ele também veio com os mesmos 303 CV, se eu não me engano. O que acontece? A Scania, mesmo ela tendo esse mercado de articulados, a vantagem da Volvo de ter esse piso, de ter essa configuração de colocar a porta na frente, já que o eixo do ônibus da Scania ele é eixo avançado, né? Como ele é um ônibus de eixo avançado, sem balanço dianteiro, como ele é um modelo assim, então ele peca muito na hora de entrar, descer passageiro, porque a porta fica mais atrás. E você tem um espaço que não pode ser habitado por causa do capô e por causa das cadeiras que ficam na frente. Como é o caso da série S112 e do B111, que tem um eixo avançado. Certo? Tendo em vista isso, a Volvo ela começou a ganhar mercado mesmo com ônibus menos potentes. Ela começou a ter mais força no mercado. Daí, o que aconteceu? Os ônibus que tinham ali, eles eram cada vez, não substituídos, mas integrados ao sistema de transporte articulado. Tanto que em Curitiba se adotou com esse modelo de ônibus o modelo do ligeirinho e do ligeirão, que andava em corredores exclusivos para chegar em determinado local. É um método anterior ao BRT. É um método que a Curitiba já tinha há muitos anos. Desde a época que os articulados começaram a ser vendidos em larga escala na capital paranaense. Nos anos 90, a Scania, infelizmente, não se deu mais para continuar o mercado dos ônibus articulados.
Mesmo com chassi de 300 CV, ela não entrou no mercado dos biarticulados. Ela só terminou em 1993 o último ônibus articulado que ela fez, que era o S113AL. Enquanto a Volvo, um ano antes, tinha lançado o seu biarticulado, que era o B58 biarticulado. O B58 biarticulado, ele chegava a 285 CV, que ainda era menos potente que o S113AL, que tinha 303 CV. Ainda tinha os mesmos 303 do nosso B111 bonitão lá. Quer dizer, o problema de tudo era o layout. A Scania perdeu por causa do layout. Já a Volvo não. A Volvo, como ela tem um motor deitado no entre-eixos, ela chegou a fazer o ônibus biarticulado e de muito sucesso até. E não era um ônibus que executava com uma velocidade imensa, coisa. Não é. Ele não pegava uma velocidade muito grande porque ele era um ônibus biarticulado. E tinha menos potência do que o 113 lá da Scania. As duas suecas tiveram uma hegemonia de transporte articulado lá para os anos 80. Mas nos anos 90 só deu Volvo. Até 1995. Que, junto com o B58 biarticulado, B58 articulado, a própria montadora alemã Mercedes-Benz inovou de uma forma espetacular. No Brasil já existia, na Europa já existia, lá para os Estados Unidos já existia para outros lugares do mundo, que era o articulado de motor traseiro. Diferente de um articulado pull-on, ele é um push-on. Eu vou explicar como é que é isso. O articulado pull-on, ele é um articulado que puxa da frente a traseira. Ele puxa a traseira para frente. O push-on, a traseira empurra a dianteira para frente. Quer dizer, a tração está no eixo traseiro, na articulação traseira. A parte motriz do ônibus está na articulação traseira, mesmo que a direção esteja na dianteira. Há certos problemas com isso, óbvio, porque o ônibus de tração traseira, ele tem alguns problemas de estabilidade, porque ele anda completamente independente. A parte da frente, ela já anda com dependência da traseira. Porém, articulado não foi feito para correr. Ele foi feito para andar em corredores em uma determinada velocidade. Tanto que articulado não passa dos 70, dos 80. Isso nem se cogita um ônibus articulado a meter 80, 85, 90 km por hora. Certo? A Mercedes-Benz lançou o O400 UPA, que era um articulado de motor traseiro, junto com seu monobloco O400 UPA. Tanto o layout, chassi, como o monobloco. O monobloco vendeu muito pouco. Foram comprados realmente muitos chassis mesmo, para que sejam encarroçados. E o O400 UPA, ele durou até 2003, 2002, 2003. Depois disso, o O400 UPA ele foi substituído pelo O500MA. Lá para 2005, 2006.
teve um tempo que a Mercedes também parou de fazer articulado. E a Volvo continuou. A Volvo ela continuou com o B10M biarticulado. E o B10M articulado, que era o mesmo motor, só que sem a parte de trás. Só que aí o B10M era EDC. Ele tinha 285, 310 e 340 CV. Sendo que a versão de 340 CV ele era usualmente rodoviário. A versão de 285 e 310 eram versões urbanas. Sendo que todos esses urbanos ou eles eram padrão ou eram articulados. Certo? Com o tempo veio-se a concorrência. A Scania, em 1999, lança o seu articulado de motor traseiro, que foi o L94IA. Só que o L94IA trouxe também um irmãozinho, que era o primeiro ônibus articulado de piso baixo do Brasil, com motor traseiro, que era o L94UA. Certo? Daí em diante, o que eu vou falar aqui para vocês, ele é um pouco diferente, né? O que eu vou falar aqui para vocês é a concorrência. Agora já 3 das 4 grandes montadoras de ônibus do Brasil já tinham seus ônibus articulados, que era o Scania L94 IA e UA, o Volvo B10M e a Mercedes O400 UPA. Chegando na Euro 3, que foi a ascensão dos ônibus com injeção eletrônica, o L94 vira K310. O A e IA da Scania. A Volvo passa de B10M para B12M, que era o motor dos grandes rodoviários, e botar no articulado, que era para ter mais torque, para poder carregar mais passagens e ter um ônibus maior ainda, que era o biarticulado de 28 metros. O B12M também nasceu uma nova categoria, que eram os grandes articulados, os super articulados. Cada um queria fazer um ônibus gigante. Certo? O K310 da Scania, ele vinha em configurações 6x2 e 8x2. Só que a versão 8x2 na época do Euro 3 era feita sob encomenda, diferente da versão do Euro 5, que ele já é feito de fábrica. O O500MA também mudou, e mudou drasticamente. O O400 UPA usava o motor OM449, né? Que era um motor de 5 cilindros, 9,5 litros. Agora ela usa um motor de 12 litros, que é o OM457LA lá na traseira. E isso deu um problema muito grande no espaçamento lá atrás, porque é um motor muito grande e todas as partes rotoras do ar-condicionado ficavam lá atrás também. E como ele é um motor muito grande, ele é um motor também que esquenta muito. E ele é um motor que faz muita força, porque ele é muito grande. Ele tem 360 CV lá atrás. Não é qualquer motor. Por último, e não menos importante, vamos falar do Euro 5.
O Euro 5 foi a evolução do B12M, que veio o B340M, a evolução do K310, que continuou sendo o K310 na Scania, a evolução do O500MA da Mercedes, que continuou sendo o O500MA na Mercedes, e a quarta concorrente, que é a Volkswagen, que lançou o 26330 OTA. E já está se cogitando o 26330 OTA-B. Isso ainda é um plano ainda que a Volkswagen quer chegar. É isso, galera. Falei aqui um pouco para você sobre a história dos ônibus articulados. Espero que tenham gostado. Obrigado aí. Valeu.